Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre ansiedade. Nunca na história ouvimos falar tanto sobre ansiedade. Ela tem feito parte do nosso vocabulário. Os consultórios de psiquiatria e psicologia têm andado cheios por pessoas procurando tratamento porque foram diagnosticadas com ansiedade. Nunca na história a indústria farmacêutica tem fabricado tanto remédio para ansiedade em grande escala como hoje. Tudo isso por conta da situação que nós estamos vivendo. É certo que nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise econômica, caminhando para uma depressão econômica, uma recessão econômica, em que muitos estão com seus empregos, com as suas empresas na corda bamba, não sabem do dia de amanhã. Nós sabemos também que a politização tem tomado conta do cenário. Ideologias pluralistas têm entrado em choque, em conflito. Isso nos causa ansiedade. E eu quero trazer um exemplo a você esta manhã, uma história rápida que contarei aqui sobre um personagem chamado Viktor Frankl, um judeu vienense, nascido antes da Primeira Guerra Mundial, que em sua juventude ele passou a viver o período pós-guerra e ele montou um grupo de aconselhamento e ali ele ajudou jovens, pessoas que sofreram do trauma da Primeira Guerra Mundial. E por ironia do destino, da situação, depois quando culminou a Segunda Guerra Mundial, Viktor foi levado aos campos de concentração. Ele passou ao menos em 4 campos. Durante 3 anos e meio da sua vida, Viktor enfrentou a dureza de um campo de concentração, a prisão de um campo de concentração. E o curioso nessa história é que Viktor, através dos seus próprios relatos, ele olhava para fora daqueles campos. Ele avistava aquelas montanhas e se imaginava escalando-as. E a sua esposa, infelizmente, não suportou. A sua primeira esposa veio a falecer nos campos. Depois de 3 anos e meio, Viktor saiu, retomou a sua vida, seguiu em frente, mesmo diante dos choques, dos traumas causados naquele campo de concentração, ele seguiu em frente. E aos 67 anos de idade, Viktor Frankl se tornou piloto de avião. Aos 80 anos de idade, Viktor ainda escalava montanhas. E aos 92 anos de idade, ele ainda lecionava. É o que ele mais gostava de fazer. O que eu quero aplicar a vocês com esta história fantástica de Viktor? Eu quero dizer a você para não olhar para a situação. Olhe para fora dela, nós temos razão para isso. Jesus disse para que não andemos ansiosos por nada. Ele disse para a gente olhar as aves do céu, que essas aves elas não plantam, elas não colhem, elas não juntam em celeiro. E mesmo assim Deus todos os dias as alimenta, não deixa faltar aquilo que elas precisam. E Jesus disse, olha, o que vale mais? A vida de um pardal ou a vida de vocês? O que eu quero dizer neste momento, irmãos, é que a nossa vida, ela é igual a de um pequeno pássaro. Deus também providencia aquilo que eu e você precisamos, todos os dias, aquilo que nós precisamos para nos alimentar, alimentar nossos filhos, alimentar aqueles que dependem de nós, as nossas roupas, enfim, tudo o que nós necessitamos para viver. Ele sabe e Ele nos convida todas as manhãs para se levantar, para caminhar, para tomar o nosso café, para nos alimentar, para nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, mesmo diante das circunstâncias adversas. Eu conto outra história envolvendo Jesus, que ele estava num barco e de repente começou uma grande tempestade
e Jesus dormia à polpa daquele barco, e os discípulos se desesperaram e chamaram o mestre dizendo: olha, começou uma grande tempestade, não permita que nós morramos aqui. E Jesus calmamente repreendeu o vento, repreendeu os mares, e aquilo causou espanto aos discípulos. Disseram: olha, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É desse Jesus que eu falo a você nesta manhã. Fique em paz. Ele nos disse para não andarmos ansiosos com nada, que Deus, o Pai, Ele sabe daquilo que nós necessitamos todos os dias. Portanto, fique em paz, tenha fé. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mesmo parecendo não ter recursos, mesmo parecendo não ter solução. Deus caminha ao nosso lado, Deus está conosco. Então confie, não tenha medo, não tenha ansiedade. Ela nos neutraliza, ela nos incapacita diante da situação. Tenha perseverança, esteja perseverante em meio às circunstâncias. É esse o meu recado, a minha reflexão para você nesta manhã. Um forte abraço, que Deus abençoe.